Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre instrumentos de percussão. Prof. Rutineia aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então, o objetivo da nossa aula hoje, né? Então, conhecer e analisar os instrumentos de percussão, seus contextos e características. Então, a gente vai ver um pouquinho dos instrumentos de percussão, né? O que são esses instrumentos? Como eles são utilizados? Então, tão antigo e arraigado em nossa história é o tambor, né? Quem aí já ouviu uma batida de tambor, né? Alguém tocando um tambor? Ou quem já tocou um tambor? Legal, você já tocou? Muito bem. Então, quem sabe não teria sido ele um dos primeiros instrumentos musicais? Será que é o tambor? Quem sabe qual teria sido o significado dos seus primeiros toques? Então, instrumentos de percussão. O tambor é um instrumento de percussão usado em todas as culturas e em cada uma possui nomes, constituições e formas diferentes, como cilíndrica, cônica, como um barril, taça ou ampulheta, né? Então, cada cultura vai ter o seu tambor, vai ter esse soar da batida do tambor, né? Mas cada uma vai ter nomes específicos e formas específicas para esse tambor, né? Pode ser, né, uma ampulheta, um formato mais cilíndrico, né? Um tambor, cada um vai ter o seu formato conforme ali a cultura que eles desenvolveram o seu tambor, mas vai ter ali a batida do tambor, com certeza. Então, olha só, esse aqui é um instrumento, né? A alfaia, né? Ceará. Olha só como ela é construída. Então, tem, né, um instrumento para bater nela também, para fazer o som, né? Então, o tambor, um tambor cilíndrico. Aqui a gente tem um outro tipo de tambor, né? O tambor de gongo, né? Do Espírito Santo. Então, esse tambor em forma de barril. Então, esse bate utilizando as mãos, né? Então, não tem nada para bater nesse tambor, é a própria mão que vai produzir o som para esse tambor. Então, ó, já é um outro tipo de tambor e numa forma de barril, né? Então, o outro era cilindro. Olha esse, o sabá africano, né? Olha só que legal, né? Então, o formato de taça, uma ampulheta. Então, olha só, a gente lembra que uma taça, né? O formato. Também um outro tipo de tambor e também é utilizado, né, as mãos para bater e produzir o som. Mas o que são instrumentos de percussão? E aí, já deu para entender que são instrumentos de percussão? Ainda não? Calma, então vamos lá, né? Então, os instrumentos de percussão são aqueles que necessitam ser percutidos, né? Ou seja, batidos, agitados, raspados, friccionados, para que produzam um som. Então, olha só o exemplo ali, né, naquele GIF, alguém batendo ali, né? Olha lá, utilizando o tambor, batendo, produzindo o som. Então, só quando é batido, friccionado, raspado, que vai produzir o som. Então, os instrumentos de percussão são os mais antigos instrumentos musicais e remontam aos primórdios da civilização humana. Seu uso está relacionado a festas, celebrações religiosas, cerimônias fúnebres, danças e muitos outros eventos. Né? Então, o tambor é um instrumento muito antigo, né? Utilizado há muito tempo e que tem, né, várias possibilidades. É utilizado para comemorar numa festa, né? Vai celebrar, então é batido, tocado o tambor. Ou também para uma celebração religiosa, agradecer os deuses, né? Comemorar e agradecer a colheita, por exemplo, também é batido o tambor, né? Ou até mesmo num ritual de passagem, um ritual fúnebre, né? Então, para fazer com que a alma passe, né, em paz para o outro lado, né, por o mundo dos espíritos, então bate-se o tambor também. Então, várias são as possibilidades. Ou para festejar, brincar, se divertir, comemorar, também tem a batida do tambor. E em várias, né, todas as culturas têm o tambor como um instrumento de percussão, né, com nomes diferentes, formatos diferentes. São encontrados em todas as culturas, né? Como a professora falou, em todas as culturas a gente tem o tambor, a batida do tambor, né? Em todos os continentes e são indispensáveis até os dias de hoje. Há praticamente todos os gêneros e estilos musicais. Então, pode ter o tambor, né, em diversos gêneros musicais, né? No samba, no pagode, enfim, vários gêneros pode estar ali a batida do tambor, né? No maracatu, enfim, vai estar ali presente a batida do tambor.
Vamos conhecer alguns instrumentos de percussão, então? Vamos conhecer quais são eles, quais são esses instrumentos de percussão? Então, olha só, né? Aqui 3 exemplos de instrumentos de percussão. Então, os bongos, né? Então, aqui, olha que legal, né? São menorzinhos. Temos aqui a bateria, olha quanta coisa envolve, né? Quantos tambores diferentes a bateria tem. Então, também são um instrumento que vai o quê? Utilizar, né? A batida, vai estar presente também para tocar ali a bateria. O atabaque, né? Olha o tamanhão dele, né? Lembra que a gente falou da taça, da ampuleta? Olha o formato desse instrumento musical. Então, aqui 3 exemplos, né, de instrumentos musicais de percussão, né, que precisam ser batidos, raspados, né, friccionados. Outros 2 exemplos aqui, a maraca e o reco-reco, né? Então, o instrumento aqui, ó, que você vai chacoalhar, né, e aqui você vai raspar ali, né, friccionar, que é o reco-reco para produzir o som. Também são instrumentos de percussão, né? A professora trouxe um aqui também para vocês conhecerem, ó, o ovo, né? É também um instrumento, ó. Você pode criar várias possibilidades sonoras, né? E utilizar em diversos estilos musicais, né? Pode usar um instrumento, esse aqui é um instrumento pequenininho, fácil de carregar e que você pode criar muitos sons, muitas músicas diferentes também. Então, vale a pena aí vocês experimentarem, criarem. Vocês podem criar também, por exemplo, chocalhos com garrafa PET, tambor com garrafa daquelas de água mineral, enfim, utilizar instrumentos, objetos do cotidiano para criar esses instrumentos musicais também de percussão, né? Então, para tirar aquele som bem bacana, tá bom? Então, vamos continuar. Agora é com vocês, tá bom? Atividade. Pense em uma música que você já ouviu e tente identificar algum instrumento de percussão. Indique o nome da música e instrumento. A gente viu aqui vários instrumentos de percussão, né? A bateria, tambor, né? Chocalhos, enfim. Então, vamos pensar um pouquinho, uma música que você gosta e tentar lembrar desses instrumentos de percussão que existem nessa música? Então, pensa um pouquinho, anota aí no seu caderno. Daqui a pouquinho, a Prof. Rutiné está de volta.
E existem várias músicas aí, né? Espero que vocês tenham anotado uma aí pelo menos, tá bom? Quem não conseguiu lembrar, perceber, então pesquisa depois, converse com os familiares, com o professor, com os amigos, para tentar aí fazer essa questão, tá bom? Existem vários, né? Um samba vai ter ali um instrumento de percussão, enfim, várias músicas, né? Vai estar presente os instrumentos de percussão, tá bom? Então pesquisa, não deixa de fazer a atividade não. Então, no Brasil, os tambores mais antigos são os indígenas, encontrados em várias regiões do país. Estes instrumentos são construídos de forma artesanal e com materiais naturais, como madeira e pele de animais. Olha, observe um pouquinho a foto aqui, né, esses instrumentos, ó, tem mais aqui também, né? Então, os dois tambores grandes, né, de forma cilíndrica. E a gente tem, olha só, também a questão da pintura, né, que é feita de forma toda artesanal. Então, tem a pintura indígena, então já traz a característica, se a gente vê, né, o grafismo que existe aqui, a gente já percebe que é um instrumento indígena, né? O que são os grafismos? Essas formas que se repetem. E na cultura indígena vai ter vários, né, significados. Pode representar a cobra, a onça, né? Por quê? Porque a arte indígena está muito relacionada com a natureza, né? Em harmonia com a natureza. Tanto que eles criam os seus instrumentos, o seu artesanato, com materiais retirados da própria natureza. Então, eles cuidam, retiram esse material para fazer as suas produções artísticas. E a gente tem aqui o exemplo do tambor. É uma arte que é passada de geração em geração, né? Então, o vô vai ensinar para o neto, que daí, quando ele tiver o seu filho, vai ensinar para o seu filho também. E assim vai passando, né? De forma cultural ali no cotidiano deles, eles vão passando de geração a geração. E assim é com a dança, com a pintura corporal, com a música, com a confecção também dos tambores, né? Os tambores indígenas também passam de geração em geração. E construídos de forma artesanal, ou seja, com as mãos, né? Não tem máquinas para criar esses instrumentos musicais. Eles são criados de forma artesanal com materiais retirados da própria natureza. Então, ao longo de todo o período colonial, os tambores foram muito utilizados como instrumento de caráter marcial em ocasiões festivas que remetiam, sobretudo, à família real, né? Então, valorizando a questão da nobreza, trazendo, né, a questão do nobre, a referência ali, né, festividade, então, para homenagear. Então, os tambores estavam ali para festa, para alegrar, né, as pessoas importantes da época. Então, observe, né, essa imagem aqui ao lado, de Santa Rosália, né, e os músicos estão presentes em instrumentos. Então, a gente consegue aqui, ó, olha só, né, aqui, o tambor presente, né, tem flauta também, tem outros instrumentos. Mas o tambor, que é o nosso foco, está presente nessa imagem também. Então, olha que bacana, né? Então, a gente percebe os figurinos da época, né? E ali o tambor, a música presente, alegrando, né, trazendo a festa para todo mundo, né? Um ritmo brasileiro em que predominam os instrumentos de percussão é o maracatu, né? Em geral, o maracatu é interpretado com os instrumentos de percussão, como as alfaias, tambores grandes e muito sonoros, a caixa e o agogô. Então, o maracatu, né, que é uma festividade muito grande, que utiliza da teatralidade, da música, figurinos, né, todos feitos de forma artesanal. Então, traz ali a questão dos personagens presentes e a música é muito forte no maracatu, né? Então, quem já assistiu uma apresentação de maracatu sabe que o tambor está muito presente, a batida do tambor está ali junto, né? Trazendo essa força também da cultura afro, porque o tambor, ele traz essa questão da raiz, né, da nossa descendência afro também. Então, muito presente no maracatu. Escolha 2 instrumentos de percussão e desenhe em seu caderno. Então, aqui as opções para vocês, tá bom? Então, escolham o que vocês acham mais bacana aqui, né, de desenhar e cria aí uma obra de arte bem legal no seu caderno. Você pode utilizar giz, canetinha, lápis de cor, enfim, lápis grafite, tá bom? E cria sua arte aí bem bacana. Daqui a pouco, a prof volta.
Capricharam? Muito bem. O quê? Não deu tempo de terminar? Ah, não tem problema. Depois da aula você continua e capricha aí no desenho, tá bom? Então, retomando, né? O que nós falamos, né, na aula? Que os instrumentos de percussão necessitam ser percutidos, ou seja, batidos, né? Agitados, raspados ou friccionados para produzir os sons. Né? Inclusive a professora trouxe aqui o exemplo do ovo, né? Ó, né? Então trazendo aqui um instrumento de percussão. Então existem vários instrumentos de percussão e que pode variar também conforme a cultura, o formato, os nomes vão variar conforme a cultura, os povos diferentes, né? Então vai variar, mas eles estão presentes em todas as culturas, né? Estão presentes em todas as culturas e seu uso está relacionado a festas, celebrações religiosas, cerimônias fúnebres, danças e muitos outros eventos, né? Então, os instrumentos de percussão, eles estão presentes nas festas para comemorar, para agradecer os deuses, né? Na questão da colheita ou uma honra que recebeu lá, vai agradecer os deuses. No ritual de passagem, né? Para celebrar a passagem quando um ente querido falece. Então, também está presente. Está presente, né, em diversas maneiras, como festividade, manifestação religiosa ou ritual fúnebre, né, e muitos outros eventos, né, para também se divertir, brincar, tá ali os instrumentos de percussão presentes também, né, eles estão presentes. No Brasil, os tambores mais antigos são quais? São os dos povos indígenas, né, que são os que estavam aqui no nosso país antes do Brasil ser colonizado, né? Então, os indígenas que têm a sua arte muito bonita, muito rica e muito importante. Tem todo um trabalho artesanal, né, que passa de geração a geração, e os tambores também são produzidos de forma artesanal, feito com as mãozinhas, né? Então tem uma grandeza importante, muito grande para a nossa cultura, uma força muito grande. E também, né, o instrumento de percussão vai trazer as nossas raízes também, né, as nossas raízes indígenas, quando a gente fala também do tambor, as nossas raízes afrodescendentes, né, traz a nossa identidade cultural. Então, nessa aula nós falamos sobre instrumentos musicais de percussão. Espero que vocês tenham gostado, né? E claro, até breve a gente volta, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Tchau!